Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estamos aqui para mais um vídeo. Paulistas Fute, vamos dar continuidade aqui nos times paulistas ao redor desse Brasil maravilhoso e desta América do Sul. Vou mudar um pouco a sequência dos vídeos, tá? Eu tenho feito 2 vídeos por semana, um na semana e um pro final de semana, porém agora vai começar várias outras competições, né? Então, para não ficar muito longo, muito exaustivo, vou fazer um resumo para a semana inteira. Então, toda segunda-feira trarei um vídeo sobre o que aconteceu na semana e os próximos jogos dos clubes paulistas no decorrer dela, tá bom? Vai ser uma coisa mais longa, mas é um vídeo só pelo menos. Então, acho que vai ficar mais fácil para todo mundo. Então, vamos lá. Começar pelo que aconteceu no final de semana. Tivemos Paulistão, né? Última rodada, que definiram os classificados, os times rebaixados, os que não brigam por nada. E vamos aos resultados deles. Serão uns vídeos mais diretos nesse sentido, tá? Falei mais diretamente. Tivemos Botafogo e Capivariano 1-0, esse foi o resultado surpreendente da rodada. Botafogo jogando em casa, com 1 a mais durante o segundo tempo, precisava apenas ganhar o jogo para poder se classificar, perdeu. Você vê como é futebol, né? Aos 96 do segundo tempo, o Capivariano fez um gol com 1 a menos, conseguiu classificação, resultado surpreendente para mim, eu não esperava isso, mas uma grata surpresa, porque o futebol tem dessas, né? O futebol não é pragmático, sempre acontece surpresa, acontece zebras, e esse foi um caso em que o Capivariano conseguiu uma classificação improvável, está nas quartas de final. Parabéns ao Capivariano, grande resultado, né? Tivemos Primavera e Noroeste, que era aquele jogo para brigar para não cair, que empatasse ia ser bom para os dois, mas eu tinha certeza que não ia acontecer, né? Nenhum dos dois cair pelas circunstâncias. 3-3, jogão, os dois times buscando ataque, querendo se salvar, então ótimo jogo para ter assistido. 3-3 o resultado, nenhum dos dois caíram, se salvaram, tá? Mirassol e Portuguesa, aqui é outra surpresa do campeonato, mas é um pouco menor. Eu não sei se o Mirassol já tinha desistido, mas assim, ele perdeu de virada de 2-1 para a Portuguesa, pô, felizão, a Portuguesa conseguiu a vitória, terminou entre os 4 primeiros, né? Então tem o fator jogar em casa nas quartas de finais, muito legal. E o Mirassol ficou fora das quartas de final, cara. O clube de Série A ficou em oitavo, 11º, se não me engano. Então, uma decepção para o time que fez uma campanha maravilhosa no Brasileiro do ano passado não se classificar para a Copa do Brasil, né? Porque, assim, lembrando que Copa do Brasil, do ano que vem, de 27, tem 2 chances de você se classificar para ela. Ou você pega pela estadual, que é a vaga mais direta, ou você tem que se classificar para uma Libertadores. Então, o Mirassol, para conseguir ou ganhar a Copa do Brasil, ou ganhar a Libertadores, né? Mas, assim, o time que jogou tão bem no passado, terminou em quarto no Brasileiro, não conseguiu se classificar, é a nota negativa do Paulistão nesse momento, né? Um time de Série A que não conseguiu se classificar para as quartas. Magia do futebol, né? Voltamos. Então a Portuguesa ganhou, ficou em quarto lugar. Tivemos Palmeiras e Guarani. Aqui é o seguinte, cara, eu achei que o Palmeiras ia arrebentar o Guarani, mas o Guarani saiu na frente com o gol no começo, segurou o jogo inteiro, com 1 a 0, estava se classificando em terceiro lugar, resultado incrível. Só que tomou um empate, e esse empate custou muito pro Guarani. Ele não conseguiu a vaga, por causa do empate ele ficou em nono, uma posição antes, né? E não conseguiu a classificação, uma péssima notícia para o torcedor campineiro, porque o Guarani estava bem, não conseguiu se classificar e a Ponte Preta caiu. Então foi um ano de coisas ruins. Esse começo de ano está sendo um pouco ruim para os times de Campinas, né? Vamos torcer. Mas sim, o Guarani joga a Série C esse ano. Pela campanha do Paulista, se mantiver esse foco, essa competitividade, tem tudo para subir, tá? Tem tudo para subir para a Série B, pode fazer uma campanha muito boa, é só manter o trabalho que tem feito, que está sendo um trabalho muito bom. E a Ponte tem que se reestruturar, cara. Um campeonato paulista a gente não ganhou um jogo, a Ponte perdeu 7, tem 8 jogos, perdeu 7 e empatou 1. Uma campanha vexatória, campanha péssima, agora vai jogar uma Série B, que é um campeonato extremamente difícil. Cara, pela campanha do Paulista, pelo que está acontecendo, não tem como não prever a Ponte Preta rebaixada também no Brasileirão. Esperamos que ela se reestruture e consiga algo melhor nesse ano ainda, né? Vamos lá. Ponte Preta e São Paulo, como eu falei, né? O Ponte perdeu mais um em casa, 2-1 para São Paulo. São Paulo com um resultado classificado, né? Foi bem no campeonato. Eu sabia que o São Paulo não ia brigar para cair, time muito forte individualmente. Começou a entrar numa fase muito boa e classificou justo, né? Classificou justo. Vamos lá, Red Bull, Bragantino e Novo Horizontino. Aqui eu achei que o Novo Horizontino era trabalho, tá? Eu acreditava que o Bragantino ia ter um time mais misto pro jogo, só que não. O Bragantino meteu 3 a 0, fácil, assim, igualou em pontos com o Novo Horizontino no campeonato, porque isso pode ser importante pro mata-mata, né, mais pra frente, e classificou bem em segundo, atrás do Novo Horizontino mesmo, né, que é o rival, não tinha como passar por número de vitórias, mas empatou em pontuação e mais pra frente pode ser melhor, pode ser bem utilizável. Vamos depois destacar isso. Tivemos também Santos Velo Clube, aqui para mim o Santos tinha que ganhar
do Velo jogando em casa, eu acreditava sim que o Santos ia ganhar, mas puxa vida, 6-0, né? Foi um amasso, foi um sacode. Jogou com os melhores jogadores que tinha o Santos, foi com tudo. E cara, o Velo, clube rebaixado, tava numa situação muito difícil, muito improvável de escapar. Tinha que ser uma combinação de resultados ali, tinha que ganhar do Santos fora e o Santos brigando por classificação, então difícil. Mas o Santos com a vitória conseguiu sim a classificação, terminou em 8º lugar, então vai para o mata-mata. E bom, nenhum dos grandes vão se enfrentar, todos classificados, e nenhum deles vão se enfrentar nos quartas de final. Um resultado muito interessante, né? E por último, tivemos São Bernardo e Corinthians. Eu vi esse jogo, o Corinthians jogou muito bem, o time não foi titular, foi bem misto para reserva, sabe? Foi bem modificado, mas mesmo assim criou chances, conseguiu boas finalizações, o Garro jogou muito, então mostrou um futebol legal, conseguiu um gol no segundo tempo. O São Bernardo ofereceu pouco perigo, mas foi competitivo pra caramba. E cara, o São Bernardo é uma decepção também pra mim, porque começou muito bem o campeonato, com a vitória sobre o São Paulo. O São Bernardo? Não foi contra o São Paulo, ele perdeu pro São Paulo. Eu não lembro agora contra quem foi na primeira rodada, mas ele conseguiu uma vitória boa, depois o time não conseguiu engrenar muito bem. Teve jogos difíceis sim, mas não conseguiu vitórias e a pontuação ficou para trás. Então, São Bernardo amarga não uma classificação, mas não é um time para se preocupar, jogou bem, tá? E se eu não me engano, o São Bernardo também se classificou para a Série B para esse ano. Então, teremos Ponte, teremos o São Bernardo, o Botafogo de Ribeirão Preto na Série B. Esses 3 times, se não me engano, estão na Série B. Então, e o Novo Horizontino, né? Esses 4. Então, o São Bernardo tem um time competitivo. Eu acredito que, assim como o Novo Horizontino e o Botafogo, vão fazer um campeonato seguro. O Novo Horizontino de novo briga para subir, e o Botafogo e o São Bernardo brigam ali no meio da tabela para não cair. A Ponte Preta é a mais preocupante, mas não se classificou. E o Corinthians, com a vitória, ficou em 5º lugar, se classificou sem nenhum susto, né? Conseguiu passar de fase e foi para as quartas. Vamos falar sobre os confrontos da semifinal, né? Das quartas de final do Paulista. Lembrando que quartas de final do Paulista será no final de semana, tá? Lá sábado e domingo. São jogos únicos, então é o jogo, quem ganhar, quem passar, classifica para semi. Não tem jogo de volta, é só esse jogo, então já define muita coisa. O final de semana vai ser recheado de emoção. Vamos fazer por ordem dos mandantes, tá? Uma outra regra que eu quero explicar antes, a pontuação do Paulista continua. Então, por exemplo, para as semifinais, a pontuação vai se aumentando. Então, por exemplo, tivemos os 4 primeiros: Novo Horizontino, Bragantino, Palmeiras e Portuguesa. Esses 4 foram os 4 primeiros, né? Eles vão decidir as quartas em casa. Então a pontuação deles continua, de todos eles, os 8, né? Continuam. Vamos dar um exemplo aqui. A Portuguesa ficou em quarta, né? Vamos dar um exemplo ela empata com o Corinthians, né, que é o confronto, ganha nos pênaltis. Então ela soma 1 ponto, porque ela empatou. Então ela vai para... Ela estava com 12, foi para 15, ela vai para 16 pontos. É um exemplo, ela vai para 16. O Corinthians, ele está com 14. Ou o Corinthians não, o São Paulo, ele está com 12 pontos. Né? Vamos dar um exemplo. 12? Ele tinha 10, foi para 13, ele está com 13 pontos. Se o São Paulo ganha o jogo dele contra o Bragantino, ele vai para 13, ele se classifica para 16 pontos, ele ganha 3 pontos, né? Ele iguala a Portuguesa em pontuação. E aí entra a questão de saldo de gols, questão de vitórias, critério de desempate. Então pode ser que na semifinal, se tivermos uma São Paulo e Portuguesa, o São Paulo pode mandar em casa, porque são pontuação. Então a pontuação ainda é importante para poder definir mando de campo, tá? Então vamos aos confrontos primeiro. Novo Horizontino e Santos. Novo Horizontino, primeiro colocado do Paulista Geral, contra o Santos. Veio de uma derrota ruim. Só que assim, essa semana agora será uma semana preparatória, tá? Porque vamos ter apenas um clube desses que estão disputando o Paulistão que vai ter um jogo importante na semana. Os outros não jogarão. Então ficará uma semana de descanso e preparação. Então todos chegarão com força máxima para as quartas de final, descansados. E o Santos pode mostrar. Esse resultado contra o Covelo foi um resultado incrível, pode ser que ganhe esse jogo. Eu ainda acho o Novo Horizontino um time muito forte, mas o Santos também tem força, tá? Ele demonstrou contra o Velo. Tava numa nhaca de um jogo coletivo bem ruim, quem sabe agora é uma retomada. Eu adoro o trabalho do Vojvoda, tá? Acho que ele tem que ter mais tempo ali, ele vai conseguir fazer esse time engrenar, mas tem que ter jogadores melhores na questão de... O time do Santos é bom, não é que eles são ruins. É o que eu falei, o coletivo deles não tá tão bom. Eu acho que com o tempo eles vão pegando cruzamento, vão pegando ritmo, pode ser que melhore. Acredito sim que os jogadores podem fazer muita coisa, tá? E o Tassiano jogando muito bem, gente, tem que ficar de olho nele. Então, agora palpite, né? Caramba, Novo Horizonte e Santos é o jogo, pra mim o jogo mais difícil aqui de palpitar. Tem o São Paulo também que eu vou falar, mas vamos lá. Eu acho que esse jogo vai ser 1-1, tá? Vai ser 1-1, vai pros pênaltis. E aqui eu acho que brilha o Brasão, hein? Acho que o Brasão brilha, já é um ótimo goleiro, eu adoro o Brasão, acho que ele é um formidável, um dos melhores aqui do Brasil, do Paulista. Eu acho que ele é o melhor goleiro do Paulistão, dos 4 grandes. Brasão, então vamos lá.
1-1, acho que o Santos passa nas penalidades, tá? Aí teremos Palmeiras e Capivariano. Capivariano, classificação fantástica, por questão de pontuação, pode tentar uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem, né? Por causa dessa classificação, quem sabe, aí depende de outros resultados mais pra frente no Brasileiro e na Libertadores. Então, tá nessas quartas de final. Mas, cara, não tem como você apostar contra isso, né? Palmeiras jogando em casa contra o Capivariano, que teoricamente é o clube mais fraco desse mata-mata. Poxa, eu não tenho como falar outro resultado. Pra mim, 4-0 Palmeiras em casa, jogando bem, tem uma semana para descansar, para trabalhar, jogando em casa, provavelmente time titular, jogando em casa, então mata-mata, né? Mata só um jogo só. Então eu acredito que o Palmeiras ganhe fácil, tá? Pra mim, bem fácil. Mas como o Capivariano já surpreendeu, quem sabe tem uma surpresa. Mas eu apostaria 4-0 aqui, boi. Bragantino e São Paulo, para muitos é o jogo mais difícil. Eu acho que o Novo Horizontino e Santos vai ser o jogo mais disputado. Mas Bragantino e São Paulo, times de Série A, o Bragantino no segundo colocado no Paulista, na classificação geral, jogando bem, tá? Jogando bem, conseguiu uma vitória muito boa contra o Novo Horizontino, jogando em casa. Como eu falei, não, esses times também não têm jogos essa semana, só no final de semana, então é uma preparação muito boa. O São Paulo vem numa fase muito boa também, um jogão esse aqui, jogão, mas eu acho que o Bragantino em casa elimina o São Paulo, tá? Eu acho que esse aqui vai ser o primeiro clube dos grandes a cair, vai ser o São Paulo, porque é realmente um jogo muito difícil. Mas aqui eu não acho tão. Eu vou palpitar de uma forma mais fácil, porque tem a questão da fator casa, fator que está jogando bem, o Bragantino está numa tomada boa, esperamos que ele não caia, né? E São Paulo assim, também está segundo colocado no brasileiro, então está numa fase muito fantástica. Cara, jogão, vou colocar 3-2 pro Bragantino, tá? Eu aposto pro Bragantino, mas pô, não pode ser 3-2 pro São Paulo, esse jogo é muito indefinido, os dois times estão numa fase boa, jogando bem, então é um jogão, simplesmente é um jogão. E no final, o último jogo será Portuguesa e Corinthians. Portuguesa classificada assim. Depois de 2 anos, eu volto a ver a Portuguesa numa quarta de final, no mata-mata de Paulista. Fico muito contente para isso, mas é o que eu falei no começo do campeonato, no começo do ano. A Portuguesa, o meu objetivo dela é não cair. Ela conseguiu mais, ela conseguiu se classificar. Com a pontuação que tem hoje, ela terminou em quarto colocado, é um resultado muito, muito expressivo. Se a Portuguesa, se todos os grandes passarem, né, pelas quartas de final, a Portuguesa tem grandes chances de ir para a Copa do Brasil, tá? Via Paulista. É que temos o Novo Horizontino e o Bragantino, né? Que eles podem estar fora, mas eles estão na primeira divisão, o Bragantino, e pode conseguir uma vaga via Libertadores, ou o campeão, sei lá, Copa do Brasil, tem toda essa questão. E o Novo Horizontino está na Série B, se ele for campeão também pega uma vaga. Então a possibilidade da Portuguesa classificar para a Copa do Brasil do ano que vem é muito alta. Agora, no jogo de mata, o jogo que saiu no Canindé, cara, jogo difícil, não tem como a gente apostar contra o Corinthians, que tem um time muito forte. Só que o Corinthians joga essa semana, tá? Ele tem um jogo atrasado ao brasileiro, ele é o clube paulista que eu falei que ia jogar, né? Então, eu vou falar depois pra frente, mas por esse acúmulo de jogos, a Portuguesa tem a chance. Tem a chance de descansar, é um jogo só, tem que mostrar futebol. Contra o Palmeiras jogou bem quando teve um jogador expulso, né? Demorou para engrenar. Contra o São Paulo, um jogo maravilhoso, eu me emocionei com aquele jogo. Então assim, ela ganhou do São Paulo no Morumbi, então a Portuguesa tem chance sim, mas não tem como apostar contra o Corinthians, né? Acho que o Corinthians nesse momento é um time muito forte, joga em São Paulo, por mais que esteja fora de casa, mas é na capital, então tem deslocamento, né? E cara, infelizmente aqui Português, acho que daqui não passa. Vou colocar 2-1 pro Corinthians, acho que o jogo vai ser legal, vai ter uma disputa assim bem difícil, mas eu não tenho como apostar. Eu vou torcer com o torcedor, espero um milagre, espero que a Portuguesa consiga essa vitória, mas o Corinthians para mim é favorito, 2-1 passa, e teremos São Paulo, para mim, semifinal, Santos, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Corinthians. Eu acredito nisso. Vamos ver se eu acerto ou não, né? Então, esses são as quartas de finais que acontecerão no sábado e no domingo. Sábado teremos Palmeiras e Capivariano, Bragantino e São Paulo. E no domingo, Novo Horizontino e Santos, Portuguesa e Corinthians, tá? O último jogo da Portuguesa e Corinthians às 8h30. Então, para terminar o domingão da semana que vem, essa semana agora, o domingão vai terminar com Portuguesa e Corinthians, certo? Esse é o Campeonato Paulista, beleza? Que vai rodar, que rodou e que vai acontecer no final de semana. No meio de semana teremos o seguinte, começa a estreia da Copa do Brasil, tá? A Copa do Brasil vai começar esse ano agora, nesse meio de semana, por conta da Copa do Brasil e da Libertadores Sul-Americana, as internacionais começando, não teremos brasileiro essa semana, mas teremos 2 clubes paulistas na Copa do Brasil, tá? Primeira fase, jogo único, ganhou, passou, perdeu, tá fora, empatou, é pênalti, sabe? É um jogo só que decide tudo. Teremos 2 paulistas, teremos o Primavera e o Velo Clube jogando. Eles conquistaram a vaga via Copa Paulista, via Paulistão, sabe? Então eles conseguiram vaga para essa Copa do Brasil.
são os times de pior ranking paulistas na CBF classificados para a Copa do Brasil, então eles jogam dessa primeira fase, sorteio, o jogo foi sorteado em campo o mando de campo foi sorteado, né? Então os dois clubes jogam fora de casa, teremos Araguaína do Tocantins contra Primavera. Aqui é o seguinte, o Araguaína joga em casa, fator torcida, o Primavera mostrou um futebol legal, eu acho que esse aqui tem jogo, tá? Acho que tem jogo, e pô, eu vou chutar aqui 2-2, não, acho que é um 0x0, acho que vai ser 0x0, aquele jogo truncado, ninguém quer perder, vale dinheiro e pênaltis, cara. Eu torço pro Primavera, tô torcendo pelo futebol paulista crescer, mas, poxa, o jogo fora de casa, acho que isso vai pesar um pouco, a catimba, a torcida, aquela coisa toda. O Primavera é um time muito novo, assim, nessas competições, né? Debutante, primeira vez que joga a Copa do Brasil, então, complicado, mas, pô, vou torcer aqui, acho que dá 1x0 pro Primavera. Aqui é clubista, tá? E teremos Vasco contra Velo Clube. Vasco do Acre, tá? O Vasco do Acre contra o Velo Clube. Aqui não tem como apostar contra, cara, o Vasco. Porque assim, o Velo Clube fez uma campanha ruim no Paulista, foi rebaixado. Uma vitória apenas no campeonato, mais do que a Ponte, né? Uma vitória, mas, poxa, rebaixado quer dizer que tá uma fase ruim. Não tem como falar a favor do Velo Clube. Joga fora de casa lá no Acre contra o Vasco. Cara, acho que o Vasco ganha 2x0. Eu não sei como está a situação do Vasco, não tem como pesquisar, que seria um trabalhoso, mas assim, jogando em casa, torcida, catimba, aquela coisa toda. Acho que o Vasco jogando em casa contra o Velo Clube tem muitas chances. Acho que o Velo Clube perde esse jogo de 2x0 e dá adeus também à Copa do Brasil. Mas, futebol, né? Vai que o Velo Clube arranja forças aí, depois desse rebaixamento, e queira mostrar um futebol para poder se manter numa competição nacional esse ano, né? Quem sabe? Mas acredito que o Vasco vence esse jogo, beleza? E quinta-feira teremos também Brasileirão, que é aquele jogo atrasado do Corinthians, né, que ele jogou a Supercopa Rio contra o Flamengo, atrasaram esse jogo. Então vai ser Atlético Paranaense e Corinthians na quinta-feira. É o jogo para poder voltar e todo mundo ficar com o número de jogos. Aqui é o seguinte, cara, o Corinthians joga fora de casa, lá em Atlético, né, lá em Arena da Baixada. O Atlético muito bem no Campeonato Brasileiro, 2 vitórias, 100% se não me engano, tá? 2 vitórias, 2 jogos. Como tem esse jogo a menos, não está aí na liderança, mas caramba, o Atlético está jogando bem. Se o Corinthians não for com força máxima, que eu acho que vai, por que eu acho que vai? Ele foi com um time extremamente misto para reserva contra o São Bernardo. Então ele poupou os jogadores, para mim, no brasileiro tem que se focar mesmo, tem que jogar bem, tá? Eu acho que vai com o time titular. E o time titular do Corinthians é muito forte, mas o jogo é fora de casa. Porém, nos últimos anos o Corinthians tem tido sorte lá. Mas retrospecto não ganha jogo, né? Então, por momento, o Atlético está muito bem, o Corinthians também está bem. Então, jogo bom. Eu vou chutar com 2x2, tá? Espero que o Corinthians ganhe, né, do Paulista, mas acho que 2x2 vai ser um jogaço, tá? Detalhes, pode ser um gol de diferença, um detalhe vai definir, mas os dois times vão fazer gols, vai ser um jogo foda. Bom, vamos lá. Acho que o Corinthians 2x2, tá? Acho que vai ser empate esse jogo aqui, beleza? E com isso, gente, vamos ficar essa semana. Teremos, então, na semana, durante a semana, Libertadores, mas ainda não tem times paulistas lá. Teremos a pré-Libertadores. Tem Bahia e Botafogo, se não me engano. Vamos ter Copa do Brasil estreando, 2 times do ranking muito baixo do Paulista, mas jogam fora de casa, vamos ver o que acontece. Teremos quartas de finais do Paulistão no final de semana e Corinthians e Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Baixada quinta-feira. Então, 1 jogo de brasileiro, 2 jogos de Copa do Brasil e 4 jogos do Paulista no final de semana, tá? Segunda-feira eu volto, eu vou trazer os resultados dessa semana, vou trazer as perspectivas para a próxima, já com os confrontos definidos da semifinal do Paulista, e vamos ver o que acontece, né? Esse ano tá muito bom, vai ter muito jogo do time paulista, então eu seria um pouco mais sucinto, né? Mais rápido nesses vídeos, por conta disso, terão muitos campeonatos com muitos clubes envolvidos, então é isso aqui, vou ficando, finalizando mais esse vídeo do Paulista, espero que vocês tenham gostado, e vamos lá, time Clubes Paulistas, conquistar o Brasilzão, beleza? Um beijo a todos, valeu, até a próxima, tchau, tchau!